O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da Evangelho paz, segundo o Espiritismo, da justiça capítulo e do amor 16, para sempre. Emprego da assim fortuna. seja. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais, senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por acúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito,
como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Credes, pois, realmente que vos será dito em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá para sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda vosso espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objeto da existência que Deus vos havia dado? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que deles tiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-los servir senão à satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar, e devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva, que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará dessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe
dela não se envergonhe. Félenon Auger, 1860. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas dificuldades afetivas, em que as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto, bem justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração à distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar, virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir a ele, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honestos, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade da terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito aquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível e inexorável vem rasgar o véu sob o qual vos escondieis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz.
É em vão que na terra procurais iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência e que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso diz ele para deixar aos filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos para vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, e os ensinais a sê-lo para convosco mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se ele conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo os seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se ao contrário, esse mesmo homem, que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna e é o orgulho. Não é raro ver-se o felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna. Só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura e perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus vou-la retirar. Se por de reveses imprevistos vos tornardes um outro Jó, dizei como ele: Senhor, vós me havíeis dado, vós me havíeis tirado, que seja feita a vossa vontade.
Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero, que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais, quando Deus os atingir, que ao lado da maior prova coloca Ele sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende estas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena abdicar do que se possui, para se reduzir a uma mendicidade voluntária, e torna-se uma carga para a sociedade. Assim sendo, agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vos dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-la segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contentar com o pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego, como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo.
Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.